Mas teve uma coisa muito importante que a gente falou, que a gente não falou dela, que é quando o nosso perfil original, aquele que Deus nos criou para ser, ele está ofuscado pelo que fizeram conosco, né? Igual aquele cliente que você falou que ele era influente, ele nasceu influente, mas ele foi tão podado, tão machucado, tão, sabe, assim, criticado pelo pai, que ele adaptou, ele virou outro perfil, ou seja, ele viveu a vida dele inteira enrustido ali num perfil que não é o dele, se matando para ser quem ele não nasceu para ser, né? Quer dizer, ele era um peixe, mas viveu a vida inteira cavando buraco, vivendo quem não era para ele ser. Então, é isso que eu acho muito legal também, que quando vocês fizerem essa análise de perfil comportamental com o Kind, vocês vão poder descobrir a origem de vocês. Será que vocês estão vivendo aquilo que Deus chamou vocês para viver? Ou vocês estão vivendo o resultado de uma infância maltratada, machucada, de pais que queriam o melhor pra gente, mas que muitas vezes fazem isso sem querer, né? Exatamente. É porque assim, né, a gente vive falando assim, eu quero que o meu filho pense fora da caixa, mas eu coloco ele na caixa às vezes. Então eu tenho que tomar esse cuidado para que eu não fique colocando o meu filho em gabaritos de comportamento, sabe? No sentido você não pode falar muito, mas se você falar isso para um influente, você está matando a naturalidade dele, sabe? De entender que, às vezes, um bater de frente de uma criança dominante não é marcação, não é desafiar o pai ou a mãe, é o perfil dele. Não quer dizer também que eu tenho que deixar ele fazer o que ele quiser e mandar na casa, não é por aí. Mas é só ter a sensibilidade de fazer os devidos ajustes na comunicação. De não querer levar aquilo para o lado pessoal. Entender que o meu filho ou a minha filha, que é um pouco mais lento, tem o jeito, o ritmo dela para fazer as coisas, não é porque ela é devagar, não é porque ela está me testando, é porque ela tem esse perfil. Entender que aquela criança que às vezes faz pergunta demais, porque ela quer entender o detalhe das coisas, porque ela tem um perfil mais conforme. Não é que ela é picuinha, não é porque ela é curiosa excessivamente, é porque ela quer entender o funcionamento. O conforme, ele quer entender o porquê das coisas. Então, quando a gente pega e traz esse entendimento para o nosso dia a dia, a gente consegue ser mais amoroso, mais comunicativo, a gente consegue ser mais paciente com os nossos filhos. Gente, isso é fantástico, porque a gente consegue manifestar o nosso amor com mais clareza. Porque todos nós, pais e mães, amamos nossos filhos, isso é inquestionável. Só que, às vezes, a forma que a gente está comunicando esse amor não está fazendo sentido para o jeito que aquela criança percebe as informações. Quer ver um exemplo Às assim? vezes a gente está amando, mas ele não está se sentindo amado, né? Exato, exato. Quer ver um exemplo bem banal, bem corriqueiro aqui de dentro de casa? Aqui em casa, eu e as crianças e minha esposa, a gente divide as tarefas domésticas. A gente divide, por exemplo, depois do almoço, um lava as vasilhas, um limpa a mesa, o outro seca as vasilhas. E a gente fazia um rodízio disso. Cada dia um estava numa tarefa, né? Só que eu tenho uma mesa de vidro grande pra caramba, e aí quando o meu filho, que ele é dominante, influente, ele gosta de fazer as coisas rápido para fazer o que ele realmente quer fazer. Então a mesa sempre ficava mal limpa. E aí, ao invés de fazer rodízio, que eu percebia que sempre dava um certo estresse nisso, em vez de ficar fazendo rodízio, eu falei, não, peraí, você é mais, posso fazer mais assim, você vai ficar aqui. Você é mais detalhista, você vai ficar aqui. E como fluiu melhor as tarefas na nossa casa. Então, desde os pequenos pontos até coisas mais complexas, a gente consegue aplicar esse conteúdo e trazer muito mais harmonia para a nossa casa, harmonia para a relação com os nossos filhos, fortalecer a autoestima dos nossos filhos, porque os nossos filhos vão se sentir amados por quem eles verdadeiramente são. Eles vão se sentir amados e olhar para a gente, conversando com eles do jeito que faz sentido para eles. Eles vão se sentir presentes, pertencentes. Gente, isso é maravilhoso na vida da criança.